Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Oi, criançada! E aí, como é que vocês estão? Bom, nós estamos aqui novamente para ter o nosso culto infantil dessa semana, certo? E aí, vocês têm feito as devocionais de vocês? Vocês têm lembrado de orar pelos nossos missionários? Também tem um momento no nosso culto da cadeira vazia, onde nós oramos por alguém especial. Essa semana é a Semana da Páscoa. Isso mesmo, Semana da Páscoa. E a tia Catarina vai contar pra gente a história de hoje. Uma história linda, pessoal. Prestem bastante atenção, certo? E daqui a pouquinho a gente conversa novamente. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Lucas, faltam 2 dias para a Páscoa. Elisa, sabe que é dia de ganhar ovo de chocolate que o coelho traz? Quem disse que o coelho traz? A gente compra no mercado. Não vejo a hora de comer muito chocolate. É por isso que a Páscoa é importante, né, mãe? Oi, crianças! Oi. Vocês estão falando da Páscoa? Olha, é muito gostoso comer chocolate, não é? É uma delícia, mas isso não é o mais importante. Não? Não é. Ô mãe, o que é a Páscoa então? Hoje eu vou contar pra vocês, tanto pra você, Lucas, como pra você, Elisa, a história mais importante, o verdadeiro significado da Páscoa. Deixa os brinquedos agora de lado, porque essa história é tão importante que vai mudar a vida de vocês pra sempre, se vocês sempre tiverem ela na mente de vocês e no coração, tá bom? Vamos lá então? Pra mostrar, pra vocês entenderem bem a história da Páscoa, a mãe fez pra vocês um desenho. Assim vocês vão conseguir entender a história. Na Bíblia nos conta a história que bem antes da fundação do mundo, Jesus, o Filho de Deus, já morava com Deus lá no céu. E lembra a história que fala em Gênesis, no comecinho da Bíblia, que Deus criou o mundo? Lembra, Elisa? Lembra, Lucas? E Deus criou o homem e a mulher. Quem lembra o nome deles? Adão e Eva. Isso mesmo, Adão e Eva. E eles viviam sem pecado, em plena harmonia com Deus. Todos os dias eles caminhavam no jardim com Deus, conversavam com Deus, era amigo de Deus. Mas o que aconteceu? Eles desobedeceram. Eles quiseram fazer o que o coração deles teve vontade. E daí o pecado entrou no mundo. Eles pecaram contra Deus. Mas Deus, sendo tão misericordioso, o que Deus fez? Enviou seu Filho Jesus para morar com eles e toda a humanidade na terra e ensinar o que é realmente o amor. E quando Deus fez isso, Ele falou com Jesus para cumprir o plano deles de salvar toda a humanidade. E Jesus, quando veio ao mundo, Ele nos deu muitos exemplos. Ele ensinou muitas coisas para nós, que está escrito na Bíblia. E eu escrevi aqui na nossa história alguns exemplos que Ele nos deu. E gostaria que vocês me ajudassem a ler, tá bom? Você começa, Lucas? Curou o corpo e a alma das pessoas, expulsou demônios, falou do amor de Deus. Isso mesmo. E agora você, Elisa, continua. Ensinou a amar o próximo, ensinou a perdoar, em tudo foi obediente a Deus e muitos outros exemplos deu. Isso mesmo. E Jesus, ele nunca pecou. Ele, sendo filho de Deus, ele não tinha pecado. E ele falava para as pessoas: amem uns aos outros, assim como eu vos tenho amado, e perdoem uns aos outros, para que sejam perdoados. E foi isso que Jesus sempre nos ensinou. E ele nos deu muitos exemplos de como fazer as coisas que agradavam a Deus. E quando Jesus esteve aqui na terra, uma grande multidão o seguia. E quem são esses homens? Esses homens eram 12 homens escolhidos por Jesus. Eram muito especiais.
Eles eram seus discípulos. E o que são discípulos? Discípulos significa aprendizes. Aonde Jesus ia, eles o acompanhavam. E quando Jesus ensinava, eles ficavam ouvindo tudo para aprender, porque um dia eles iriam levar a mensagem de Deus para as pessoas e o mundo todo conheceria Jesus. Mãe, quem são esses homens? Esses homens bravos aqui, Lucas, eram os inimigos de Jesus. Eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, então eles esperavam uma oportunidade para prender Jesus e matar Jesus. Mas será que alguém poderia fazer isso com o Filho de Deus? Não. Não, claro que não. Isso só poderia acontecer se Jesus entregasse a sua própria vida. E Jesus faria isso para cumprir a vontade de Deus. Certo dia, Jesus preparou uma refeição muito especial para os seus amigos discípulos. E ele pegou o pão e disse: "Este pão é o meu corpo, entregue por vocês. Todas as vezes que fizerem isso, lembrem de mim." Logo em seguida, Jesus pegou o cálice de vinho e disse: "Este é o meu sangue, que é derramado para perdoar o pecado de muitos." É por isso que a gente celebra a ceia na igreja? Isso, Elisa, a gente celebra a ceia na igreja para lembrar o que Jesus fez por nós, como família de Deus. É muito importante para fazer em memória de Jesus. E o que a gente fala, Lucas, depois que a gente pega a ceia? Jesus vive e voltará. Isso mesmo, Jesus vive e voltará. Essa é a nossa esperança. E logo depois da refeição, Jesus foi para um jardim chamado Getsêmani. O que Jesus está fazendo? Jesus está orando. Por quê? Porque Jesus sabia que estava chegando a hora dele. E ele estava triste e angustiado. E quando a gente está triste e angustiado, o que a gente faz? A gente ora, não é? E Jesus fez isso. Ele orou dizendo a Deus: "Ó Pai, se for possível, me livra desta hora. Mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua, ó Deus." E ele orou. E logo em seguida, crianças, depois que ele orou, vieram soldados para prender Jesus. Mas se ele era o Filho de Deus, por que ele não chamou os anjos para proteger ele? Ele sabia, Elisa, que ele teria que se entregar para que a vontade de Deus se cumprisse na vida dele. Por isso, ele se entregou de boa vontade. E então, depois que os soldados prenderam Jesus, eles machucaram muito Jesus, bateram nele, zombaram da cara dele, cuspiram nele. O que é esse negócio na cabeça dele? Esse daqui, Lucas, é uma coroa de espinho que colocaram para machucar ele, para tirar sarro dele. E ele sofreu e sofreu até que ele entregou o seu espírito para Deus. E ele morreu. E algumas pessoas que estavam lá realmente creram que ele era o Filho de Deus. E logo que Jesus morreu, os amigos dele, os discípulos, ficaram muito tristes e desanimados e foram embora para casa. E o corpo de Jesus, o que aconteceu? Ah, Elisa, o corpo de Jesus foi colocado num sepulcro, num túmulo de um amigo chamado José. Lá ele ficou sendo vigiado por um soldado. Mas Jesus também tinha amigas. E essas amigas ficaram muito tristes, igual seus discípulos. E elas, certo dia, elas foram até o túmulo de Jesus para banhar o corpo de Jesus com perfume e chorar pela sua morte. E quando elas chegaram no sepulcro, elas tiveram uma surpresa. Encontraram o sepulcro aberto e um anjo reluzente e brilhante disse: "Jesus não está mais aqui, o túmulo dele está vazio. No terceiro dia, Jesus ressuscitou, ele está vivo." E elas ficaram muito felizes e foram correndo contar aos discípulos. Jesus foi no céu? Ainda não, Lucas. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus passou algum tempo com os seus discípulos, ainda ensinando eles. Daí, depois de um tempo, ele voltou para o céu, morar novamente com Deus. E essa é a nossa esperança. Um dia estaremos com ele também lá no céu.
Crianças, essa é a verdadeira mensagem da Páscoa. A cruz de Jesus está vazia, Jesus vive e essa é a nossa esperança. E quando entendemos o que Jesus fez por nós, o preço que Ele pagou pelo meu e seu pecado, podemos entregar a nossa vida a Jesus e Ele passará a ser o nosso único e suficiente Salvador e Senhor. E com isso, teremos a certeza da nossa reconciliação com Deus e perdão dos nossos pecados. E um dia estaremos para sempre com Ele e por toda a eternidade. Feliz Páscoa! Jesus vive! Gostaria de deixar esse versículo bíblico para vocês e que fiquem sempre gravado na mente e no coração de vocês. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crer. E aí, gostaram da história? Linda história, não é mesmo? Essa é a história verdadeira da Páscoa, pessoal. Páscoa não é chocolate. Páscoa não é comer ovos de chocolate. Todo mundo gosta de chocolate, não é mesmo? A Tia Gi também gosta. Mas coelhinho de Páscoa e ovos de chocolate não é a verdadeira história da Páscoa. Essa é a verdadeira história da Páscoa. Agora já está aí embaixo os links dos louvores, que é para vocês louvarem o nosso Deus junto com a família de vocês. Se puderem, gravem vídeos, postem no nosso grupo de WhatsApp. A gente gostaria muito de estar vendo esse momento especial de louvor e adoração na casa de vocês, certo? Os bebês também, tá bom? Um grande beijo no coração de cada um de vocês. E até a semana que vem. Leia a Bíblia e faça oração se quiser.